Bom, muito bem. A pergunta que você me faz: como eu analiso o governo Lula nesses 4 primeiros meses de mandato? Para fazer essa análise, primeiramente, nós temos que abrir pelo menos em 3 critérios, né? Que é o social, político e econômico. Eu vou pegar primeiramente, para nós conversarmos, o critério social, certo? Então, vejam bem, nesses 4 primeiros meses, fazendo uma análise dos critérios sociais, analisando aí os investimentos nos programas e nos benefícios socioassistenciais, podemos dizer que o governo vem se saindo muito bem mesmo, porque nós estávamos na eminência de não termos mais recursos garantidos para programas como o Bolsa Família. E o governo federal conseguiu costurar muito bem, conseguiu em 3, 4 meses, menos do que isso, fazer alianças importantes no Congresso e garantiu 14 bilhões de reais como recurso efetivo para a continuação e ampliação desses programas. Então veja bem, o programa Bolsa Família não é qualquer programa. Não existe nada parecido em nenhum outro lugar do mundo, para vocês terem uma ideia. Então veja bem, nós temos no Brasil hoje, atualmente, uma população de 214 milhões de habitantes, sendo que desse montante total, o programa Bolsa Família atende 21,19 milhões de pessoas. O que isso significa? Se nós fizermos um cálculo aproximado aí de matemática, nós vamos chegar em quase 10% da população brasileira é beneficiada pelo programa Bolsa Família. O que isso significa? Significa um programa de uma magnitude, de uma extensão extraordinária. E a garantia desse programa, mais ainda. Então, diga-se de passagem que são programas que foram criados e fomentados pela esquerda brasileira, por partidos progressistas, que têm esse compromisso, que têm essa preocupação com o social, com as minorias, com os pobres, com os desassistidos. Então, percebam, desses 10% da população brasileira que conseguiu acessar o programa Bolsa Família, aí também fica um sinal de alerta para nós, porque os critérios de acesso são critérios de renda. Então, assim, existe 2 classificações no Brasil. Existe a classificação dos miseráveis e a classificação dos pobres. Os miseráveis ficam numa faixa de valores de até R$100 per capita por pessoa do grupo familiar. Já os pobres sobem para uma faixa de R$200 per capita por cada membro de grupo familiar. Então percebam que desses 10% que são atendidos hoje pelo programa Bolsa Família, são os miseráveis e os pobres do Brasil, que representam aí praticamente 10% de toda a nossa população. Então vejam a magnitude desse programa de transferência de renda, onde garante lá minimamente, né, os R$600 mensais, mais um valor extra por filho, por criança que esteja estudando. Para os críticos desse programa, para as pessoas que não entenderam ou não conseguem entender ainda a essência desse programa, existe condicionalidades. Né? Esse recurso não é simplesmente dado e não se cobra nada. Não, existe os critérios de condicionalidade. Esses critérios estavam suspensos durante o período da pandemia, mas agora, com o fim da pandemia, esses critérios retornam. Né? E que condicionalidades são essas? Se existe uma gestante no grupo familiar, ela precisa rigorosamente estar fazendo o seu pré-natal mês a mês, senão o benefício é suspenso. Se existe crianças de 0 a 5 anos de idade nesse mesmo grupo familiar, ela precisa então ter aquele acompanhamento nos postos de saúde, precisa fazer a pesagem, o acompanhamento nutricional, e é preciso que ele esteja com as vacinas todas regularizadas, né? Tem que ter aquela campanha vacinal totalmente em dia, senão também é suspenso o benefício.
Para os adolescentes de 6, as crianças, jovens e adolescentes de 6 a 15 anos, precisam ter no mínimo 85% de frequência escolar, senão o benefício é suspenso. Para os adolescentes de 15 a 17 anos, que hipoteticamente já estariam no ensino médio, precisa ter 75% de frequência escolar, senão o benefício é suspenso. Então percebam, existe condicionalidades para você se manter neste programa, né? Mas o que a gente escuta muito na política de assistência social são as pessoas chegando e fazendo aquele comentário, aquela fala. Ah, mas fulano, cicrano recebem o Bolsa Família e eles têm renda informal. Cicrano recebe o Bolsa Família e não deveria ter esse direito. O que a gente orienta a todos? Bom, temos que fazer a denúncia, né? Porque o controle social, ele é feito por mim, por você, por cada um de nós. O controle social também é feito pela sociedade civil de uma forma em geral. Então existe hoje o portal de transparência, onde você entra lá, portal de transparência do governo federal, você consulta por cidade todos os beneficiários do programa Bolsa Família na sua cidade. E se você achar que algum nome lá está irregular, logo abaixo do nome tem um ícone escrito assim, denunciar. Você clica ali, já abre um campo para você preencher a sua denúncia. A denúncia é feita de forma anônima e o nome dessa família é suspenso o benefício e o nome dessa família vai para a averiguação. Então perceba, tudo são instâncias e são etapas. Primeiramente, num caso de denúncia, existe a advertência, depois a suspensão, depois o bloqueio do benefício e, por último, a exclusão do benefício. Então, são 4 instâncias, são 4 etapas nesse processo de denúncia. Mas, sem sombra de dúvida, é um programa fenomenal. Os mecanismos de controle, os mecanismos estão aí, existem. Nós, enquanto sociedade civil, devemos utilizar mais desses mecanismos de controle e fomentar cada vez mais políticas como essa.